Queridos amigos e irmãos em Cristo, a paz de nosso Senhor Jesus. Estamos começando mais um programa Escola Bíblica Dominical. Seja muito bem-vindo. Desejamos que através desta programação, Deus abençoe você e toda a sua família. Hoje veremos a quarta lição desse trimestre com o tema O Altar do Holocausto. Quando se adentrava no pátio do tabernáculo, o primeiro móvel que o ofertante se deparava era o altar de bronze, também chamado de altar do holocausto. Nesta lição, falaremos um pouco deste móvel e de suas características. Estudaremos que este importante utensílio e o holocausto nele oferecido prefiguram o sacrifício perfeito e definitivo de Cristo Jesus no Calvário por todos os homens. Você quer aprender sobre este importante assunto? Então não saia daí. Continue conosco no seu programa Escola Bíblica Dominical. Vejamos o que nos diz o nosso texto áureo. Cheguemo-nos com verdadeiro coração, em inteira certeza de fé, tendo o coração purificado da má consciência e o corpo lavado com água limpa. Hebreus capítulo 10, versículo 22. A verdade prática nos diz: na cruz, o Senhor Jesus Cristo purificou-nos de todos os pecados, tornando-nos aceitáveis diante de Deus. O objetivo geral desta lição é mostrar que o altar do holocausto aponta para o Calvário. Os objetivos específicos são três. Primeiro, conceituar o altar do holocausto. Segundo, explicar as quatro pontas do altar e o sentido de redenção. Terceiro e último, pontuar que o altar do holocausto é uma imagem do Calvário. A leitura bíblica em classe para a lição de hoje está escrita no livro do Êxodo, capítulo 27, versículos 1, 2, 6 e 7. Acompanhe conosco. Farás também o altar de madeira de cetim. 5 côvados será o comprimento, e 5 côvados a largura. Será quadrado o altar, e 3 côvados a sua altura. E farás as suas pontas nos seus 4 cantos, e as suas pontas serão uma só peça com o mesmo, e o cobrirás de cobre. Farás também varais para o altar, varais de madeira de cetim, e os cobrirás de cobre, e os varais se meterão nas argolas, de maneira que os varais estejam de ambos os lados do altar quando for levado. Bem, meus amados irmãos, para comentar a lição de hoje, contamos mais uma vez com a participação do presbítero Jonathan Lucena. A paz do seu irmão Jonathan. A paz do Senhor Evangelista Marcelo. Amém. E também contamos com a participação, mais uma vez, do presbítero Jonathan Zeda. A paz do seu irmão Jonathan. A paz do Senhor Evangelista Marcelo Teles. Amém. Meus amados irmãos, esta semana estamos estudando a lição de número 4 com o tema O Altar do Holocausto. Esse tema que é bastante interessante e que vai nos colocar já diante dos móveis que estavam dentro do tabernáculo da casa sagrada que Deus orientou a Moisés construir, edificar, para ali ele habitar no meio do seu povo. Só fazendo uma retrospectiva, né? Na lição de número 1 tivemos propriamente o estudo sobre o tabernáculo, na lição de número 2 sobre os artesãos do tabernáculo. Na lição de número 3, nós vimos que aquela parte externa da tenda, né, que também é cercada de cortinas, é chamada de pátio. E agora, entrando propriamente nesse pátio, nós vamos nos deparar com o primeiro móvel que está nele, que é o altar do holocausto. E para o professor que nos assiste, nós vamos estar tratando aqui de forma detalhada sobre este móvel, visto que no seu sentido literal ele oferece muita informação e no seu sentido profético ele aponta para o sacrifício perfeito e definitivo de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Presbítero Jonathan Lucena, a expressão altar tem um significado que merece ser destacado
e falar um pouco já sobre o material que foi feito, foi fabricado, esse altar do holocausto, que estava localizado no pátio, assim que o ofertante entrava acompanhado do sacerdote dentro do tabernáculo. Com certeza, evangelista. Como sempre, há palavras que vão facilitar a compreensão de todo o conteúdo da lição, não é? E uma das palavras-chave é exatamente o termo altar. E é importante que se diga da necessidade do professor, em sala de aula, trazer essa definição, não é? A palavra altar, literalmente, significa levantado, alto ou mesmo ainda subindo, visto que estava geralmente em uma elevação acima da terra, e isso era visto desde o Antigo Testamento, já no início, antes mesmo, não é, da orientação que nós estamos estudando a respeito do levantar do tabernáculo. Então, a figura do altar é vista muito antes de ser instituído, vamos dizer assim, todo o ritual levítico, judaico e cerimonial. É importante perceber e lembrar o professor em sala de aula de que no período patriarcal, por exemplo, era muito comum altares serem levantados. Claro que alguns com materiais diferenciados, a gente vai ver no decorrer do comentário desta lição, mas isso pode ser observado. Personagens centrais que levantaram altares por onde passavam. Isso pode ser, por exemplo, visto em Gênesis capítulo 8, versículo 20, quando nos é dito que o próprio Noé levanta um altar a Deus. Em Gênesis ainda 12, versículo 7, fala de Abraão. Em Gênesis 26, 25, fala sobre o próprio Isaac. E em Gênesis 35, versículo 1, Jacó. Então, veja que a figura do altar acompanha, né, a história da adoração, do serviço a Deus. A partir da institucionalização do culto levítico, então, o altar torna-se literalmente, ou seja, em um lugar específico, diferente do que foram levantados por Noé, que eram provisórios, né, por onde eles passavam. Mas agora, a partir desse texto, nós observamos Deus mostrando a centralidade do altar, um local específico e designações a seu respeito. O senhor falou, lembrou a respeito do material. Esse altar do tabernáculo, que é o foco desta lição, ele tinha um material diferente. Já que já foi dito de que altares eram levantados, esses geralmente eram de rocha, de pedras e locais variados. Esse especificamente, no entanto, era feito de madeira de acácia. Deus foi específico em mostrar de que esse móvel também deveria ser feito de madeira de acácia ou madeira de cetim, como diz outra versão. Consequentemente, deveria ser coberto de bronze, e aí traz uma peculiaridade a respeito deste móvel, né? Diferente de outros que era de madeira de acácia e revestido de ouro, esse era revestido de cobre ou de bronze, como diz também algumas versões. Todas essas especificações podem ser observadas no próprio texto da lição, Êxodo 27, versículos de 1 a 8, isso é muito claro. Também, por conta desse revestimento, esse altar do holocausto era também chamado de altar de bronze. Por isso, esse termo também era usado, conforme Êxodo 38, versículo 30 e Êxodo 39, versículo 39. No tabernáculo, o bronze se destaca particularmente nos elementos que estavam do lado externo. Observamos de que desde a lição do átrio foi percebido que haviam estacas de bronze, base de bronze também, que estavam relacionados aos elementos externos do tabernáculo, ou na realidade do pátio. E esse material, por certo, estava incluso naqueles que foram trazidos, né? Conforme o próprio Deus estabeleceu, já foi alvo de uma lição passada, Êxodo 25, versículo 3, e também capítulo 35, versículos 5 e 16. Então, trazendo essa informação inicial, evangelista Marcelo, tanto da definição do altar, quanto o material que ele era constituído, é importante que o professor destaque em sala de aula. Muito bem. Presbítero Éder, mas além de Deus dizer o material que deveria ser feito, esse altar do holocausto, que já vimos que era de madeira de acácia, revestido de bronze, Deus também é detalhista no formato e nas medidas deste móvel. Sim, senhor evangelista. Aí a beleza do detalhe, né? A gente trabalhou em algumas outras lições anteriores, Deus é específico, e esse móvel, ele é o maior, né? Lembrando, ele é o maior móvel que vai estar dentro daquilo que a gente chama de tabernáculo como um todo, né? Isso. Que é aquilo que fica dentro do pátio externo, tanto na parte interna. E ele tem a medida, evangelista, de 5 côvados de comprimento, né? E 5 côvados de largura. O côvado é a medida da ponta do dedo até esse lado aqui do antebraço. Então, essa realidade aqui, geralmente dá ali em torno de 49, 50 centímetros é o que a gente fecha geralmente. Então, isso quer dizer que ele tinha 2,5 metros de largura, não é? 2,5 metros. Era um quadrado perfeito, né?
Se a gente puder ler um texto bíblico, eu acho que seria interessante nós confirmarmos isso. Capítulo 27, que é o texto que nós estamos trabalhando hoje, não é? Verso 1 diz assim: farás também o altar de madeira de cetim, como foi comentado pelo presbítero Lucena, 5 côvados será o comprimento e 5 côvados a largura. E aí a definição, será quadrado o altar. E 3 côvados a sua altura. Isso aí vai dar mais ou menos 1,5 metro, não é? Farás as suas pontas nos seus 4 cantos, e as suas pontas serão uma só ponta com o mesmo, e o cobrirás de cobre, o verso 2 eu também li. Então, primeira coisa que a gente precisa entender, Deus deu a medida, então teria que ser feito daquele modelo. Seria diferente dos altares que teriam sido apresentados até agora, porque, como foi dito pelo presbítero Lucena, os altares que foram erguidos até aqui, todos eles, em sua maioria, eram de pedras, não é? E agora Deus diz, não, vai ser feito desse tipo de material e terá um formato específico. O formato aqui é um quadrado, não é? Com mais ou menos 1,5 metro de altura. Se a gente puder ler ainda os versículos 4 e 5, é dito que deveria ser feita uma grade, né? Veja o que diz a Bíblia. Far-lhe-ás também um crivo de cobre em forma de rede, e farás a esta rede 4 argolas de metal aos seus 4 cantos. Isso fala de uma estrutura interna, que seria onde a vítima seria colocada, embora que ela vai ser amarrada, a gente vai ver isso mais na frente, né? Ela é amarrada nas pontas, mas existia como uma grelha, se a gente pode dizer assim, isso, não é? Isso. Onde recebia a vítima ou as partes mais importantes da vítima, porque nem sempre todo o animal era colocado, e sim a melhor parte, a gordura, não é? Isso era importante para poder o animal ser totalmente queimado e não entrar em contato com as brasas. Obrigado, pastor. Então, contava com uma armação gradeada de metal, como a gente já viu, e esse altar era provavelmente colocado sobre um monte de terra, porque, como foi dito a expressão, é elevado, não é? Ele tem 2 metros e pouco de largura, mas ele só tem 1,5 metro de altura. Então, para que ele ficasse mais alto, era colocado algumas pedras e as argolas laterais eram colocadas para poder ser levantado, tirado as cinzas e começar um novo sacrifício. A beleza desse altar, evangelista Marcelo, é quando as pessoas entram, a primeira coisa que elas dão de rosto é com esse altar enorme, e simbolizando, a gente vai trabalhar mais para frente, o sacrifício, que é algo importantíssimo para a vida do judeu no primeiro século e para nós em Cristo Jesus, que nos purificou do pecado. Como neste altar, presbítero Jonathan Lucena, eram feitos os sacrifícios, Deus ordenou que não somente o altar fosse construído, mas haviam utensílios que auxiliavam, por exemplo, na execução dos sacrifícios. Com certeza. E esses utensílios, dentre outras coisas, vai indicar e diferenciar, e é bom que se lembre, né? O outro altar que também fazia parte do tabernáculo, que seria o altar do incenso. Para a gente não confundir, é importante que o professor faça essa diferenciação e aproveitando a questão dos utensílios para fazer a diferenciação. Isso. Primeiro, o presbítero Jonathan Zed aqui lembrou a questão do tamanho, já mostra uma diferença. O altar do holocausto ficava na parte externa e o altar do incenso na parte interna, de frente para o véu, não é na parte chamada do santo. O seu próprio material era diferente, embora fosse madeira de cetim, o altar do incenso era revestido de ouro. Isso pode ser visto em Êxodo capítulo 38, versículos 25 a 28. Já o altar, já vimos aqui, de holocausto, ele era revestido de bronze. E este altar de bronze, ou altar de holocausto, ele possuía utensílios que facilitariam o seu manuseio, o uso, com a finalidade que ele possuía. Em Levítico capítulo 6, versículo 10 e 11, diz que haviam os recipientes, que era exatamente para recolher as cinzas que ficavam, né, como foi descrito aqui pelo presbítero Éder, as cinzas que passavam pela grelha, que eram resultado da queima daquele holocausto. E era exatamente usado para retirar as cinzas do holocausto e limpar o altar respectivamente. Havia também as pás, que eram para retirar a cinza e lidar com o fogo. Isso pode ser visto também no próprio texto de Êxodo, capítulo 27. Haviam as bacias, ou tigelas, não é? Que seriam usadas para derramar e aspergir o sangue ao redor do altar. Isso pode ser visto em Êxodo 24, versículo 6. E também havia os garfos, que eram usados para distribuir os sacrifícios sobre o altar e fazer essa diferenciação, não é? Do que deveria, por exemplo, dependendo da oferta que seria apresentada, a parte que cabia ao sacerdote, a parte que cabia em alguns sacrifícios até o próprio ofertante e a parte que deveria ser queimada. E 1 Samuel capítulo 2, versículo 13, nós vemos um dos filhos de Eli, ou os filhos de Eli, usando exatamente esse garfo de maneira inapropriada. Né? E por fim, os braseiros,
que são os incensários, que seriam usados para levar exatamente as brasas do altar de bronze, olha aí a diferença, para o altar de ouro ou altar de incenso, como já dissemos aqui, Levítico capítulo 16, versículo 12. E que esses braseiros são importantes porque era de lá que saíam as brasas para queimar o incenso no lugar santo, e provavelmente Nadab e Abiú foram punidos com a morte porque usaram fogo estranho, expressão que pode fazer uma alusão, pode estar fazendo alusão a de que eles usaram um fogo externo, que não tenha sido as brasas do altar do holocausto. Perfeito. Nós temos ainda que destacar, presbítero Jonatas Zéder, que esse altar de bronze também é chamado de altar do holocausto. Nele eram oferecidas pelo menos 5 tipos de ofertas, né, elencados em Levítico de 1 a 5, sendo a principal delas o holocausto. É verdade, evangelista Marcelo e queridos irmãos que estão em casa. As ofertas são conhecidas como holocausto, né, oferta de cereal, oferta de comunhão, oferta pelo pecado e oferta pela culpa. A gente vai detalhar a questão do holocausto porque o altar ele ganha essa nomenclatura, né? Então, a finalidade principal seria o holocausto, até porque o holocausto era algo literalmente feito continuamente. A gente pode ver isso em Êxodo, capítulo 29, versículos 38 até o 42. Esse sacrifício ele era feito diariamente, sempre era necessário isso. Porém, a finalidade maior, sendo o holocausto, a gente precisa entender o que seria esse tipo de oferta, né? O que seria o holocausto? Tratado em Êxodo 30 e 28, 31, verso 9, não é? Capítulo 35, verso 16, 38 e 1 e capítulo 40, verso 6, quando o altar literalmente aí vai ser chamado de holocausto. E o que é o holocausto? O holocausto é uma oferta, evangelista Marcelo, que ela vai ser queimada totalmente e o sentido dela é aquilo que vai para cima. Ou seja, o que é queimado só vai sobrar as cinzas, não é? O cheiro, a gordura, tudo que será queimado será levado ao Senhor. E isso é tão belo que essa oferta deveria ser totalmente consumida, que Levítico trabalha do capítulo 1 até o 5, como seria esse tipo de sacrifício, como deveria ser oferecido ao Senhor. Ele tem alguns objetivos. Primeiro, era um sentido de adoração, né? O holocausto ele é um sentido de adoração, conforme o primeiro livro das Crônicas, capítulo 29, versos 20 e 21. Mas também em ações de graça. Não é que é encontrado, por exemplo, Salmo 66, versos 13 a 15, quando alguém estava precisando de um favor de Deus, não é? Ou até pedir pelo favor de Deus, Salmo 20, versos 3 a 5, mas também era utilizado como um ato de purificação, conforme Levíticos, capítulo 12, versos 6 a 8, e muitos outros textos que a gente poderia citar. Então, a realidade do holocausto é o seguinte, é uma oferta ao Senhor que seria totalmente de Deus. Então, o altar do holocausto é o lugar onde se levava esse ato voluntário, essa oferta voluntária ao Senhor, e neste momento tudo que era levado era endereçado a Deus. Nesse ponto de vista, ninguém tocava em nada, aquilo ali era do Senhor. Muito bem, já destacamos aí diversas informações sobre o altar do holocausto e nós vamos continuar falando sobre esse assunto, visto que o capítulo 27 do livro do Êxodo dá muitos detalhes a respeito deste imóvel, né? Mas vamos para um breve intervalo, daqui a pouco a gente volta, não saia daí, voltamos rápido com o programa Escola Bíblica Dominical. Bem, meus amados irmãos, estamos de volta com o programa Escola Bíblica Dominical. Nesta ocasião, estudando a lição de número 4 deste novo trimestre com o tema O Altar do Holocausto. No primeiro bloco, nós introduzimos o assunto falando ou definindo a palavra altar. Destacamos aqui o material que o altar do holocausto foi feito. O altar era de bronze, revestido de bronze, mas o seu interior era de madeira de acácia, também chamada de madeira de cetim. Falamos, por exemplo, sobre as suas medidas e formato. Destacamos ainda que havia com o altar utensílios que auxiliavam o sacerdote na ministração dos sacrifícios. E destacamos também que haviam 5 ofertas que eram oferecidas, apresentadas ao Senhor neste altar, sendo a principal delas
o holocausto, visto que era um sacrifício muito importante dentro dos sacrifícios levíticos. E a respeito disso, o presbítero Jonathan Lucena, é bom destacar mais algumas informações. Já vimos que esse sacrifício do holocausto se distingue dos demais porque ele era totalmente queimado para o Senhor. Não ficava nada nem para o sacerdote, nem para o ofertante. E a Bíblia dedica muita informação sobre este sacrifício. Com certeza. E ele era tão importante, tanto o altar como o holocausto em si, observado nele, de que era oferecido diariamente, seja pela manhã ou ao final da tarde. Isso mostra a sua importância. Era o único tipo de sacrifício que era algo regular, ou seja, diário. Sim. Tanto é que o próprio texto de Levítico capítulo 6, versículo 12 e 13, mostra, não é, a forma de que deveria ser conduzida a manutenção daquele móvel e a necessidade de o fogo estar sempre sobre ele. Em Levítico 6, 12 e 13 diz assim: o fogo que está sobre o altar arderá nele, não se apagará. Mas o sacerdote acenderá lenha nele cada manhã e sobre ele porá em ordem o holocausto e sobre ele queimará a gordura das ofertas pacíficas. Aí ele diz: o fogo arderá continuamente sobre o altar, não se apagará. Por causa dessa regularidade, esse sacrifício também era chamado de tamide, ou seja, perpétuo, contínuo, mostrando, portanto, a sua importância. Não só a questão do altar em si, como o que ele representava, por isso, essa continuidade. E ainda havia algumas especificidades a respeito do sacrifício do altar, ou melhor, do holocausto, né? O capítulo 1 do livro de Levítico nos vai mostrar isso. O professor deve abrir a Bíblia em sala de aula e ler com os alunos a respeito disso. Versículo 2 diz: fala aos filhos de Israel e diz-lhes: quando algum de vós oferecer oferta ao Senhor, oferecerei as vossas ofertas de gado, de vacas e de ovelhas. Aí ele diz: se a sua oferta for holocausto de gado, oferecerá macho sem mancha, à porta da tenda da congregação, a oferecerá de sua própria vontade perante o Senhor. Então veja que há especificidade, tinha que ser macho e tinha que ser sem defeito. E Deus exigia, mas esperava voluntariedade do ofertante, porque diz aqui o texto, né, de sua própria vontade. Isso já aponta para a disposição interior que cada ofertante deveria ter na realização, na apresentação de suas ofertas ao Senhor. Mas, destacada esta questão da finalidade do altar e destacado também de que o holocausto era o principal, não era o único, mas a principal oferta feita ao Senhor, é bom também, presbítero Jonathan Zeder, falar da localização do altar do holocausto. A gente já disse alguma coisa a respeito, mas é bom detalhar para que o professor que nos assiste possa estar inteirado e repassar em sala de aula. Amém, evangelista Marcelo. Depois de passar pela porta, que como a gente já aprendeu na lição anterior, só tinha uma, né, apontando já para Jesus também, só tinha uma entrada. A primeira coisa que o ofertante via diante de si era o altar, enorme, erguido sobre pedras, 1,5 metro por 2,5 de largura. Ele estava na entrada. E eu vou aproveitar a deixa de Levítico capítulo 1, que o senhor leu, para reler o versículo 5, não é para ler o versículo 5. Acompanhe conosco, Levítico 1 e 5. Depois degolará o bezerro perante o Senhor, e os filhos de Arão, os sacerdotes, oferecerão o sangue e espargirão o sangue à roda sobre o altar que está diante da porta da congregação. Então já mostra o local aonde deveria estar. Esse altar ele não poderia ser tirado do lugarzinho dele, né? O altar ficava literalmente diante da porta da congregação. E o versículo 4 ainda dá a ideia desse relacionamento que esse móvel, porque Deus está ensinando, como a gente vem conversando esses dias, né? Deus está ensinando o povo o que é que ele quer, a realidade, não é? Por isso que é aquilo que a gente chama de tipologia. Deus está mostrando algo que tem uma visão, vai ter uma visão muito maior posteriormente. Então, o desejo de Deus é a questão do relacionamento, não é? Porque, veja, as pessoas que iriam para ali, geralmente estavam com um pecado, não é? Estavam em pecado diante de Deus, e aí eles levavam o sacrifício para o Senhor, para ser oferecido no altar do holocausto, para ter o seu relacionamento de volta estabelecido. O versículo 4 do mesmo capítulo, o evangelista Marcelo diz sobre isso, né? Sim. E porá a sua mão sobre a cabeça do holocausto, ou seja, aqui o holocausto é oferta.
para que seja aceito por ele para a sua expiação, não é? No sentido de pagamento. Então, ele ficava logo na entrada para dizer o seguinte, olha, para você continuar a sentir a comunhão e a presença de Deus, primeiro você tem que passar pelo altar, pelo sacrifício. Muito bem, trazida todas essas informações sobre o altar do holocausto, agora nós temos que entrar na parte da aplicação. Presbítero Jonathan Lucena, não podemos incorrer no erro jamais de ocupar toda a exposição da aula com apenas informações sobre o móvel e não trazer a devida aplicação, o que é que ele prefigura, para que é que ele aponta, e assim trazermos de forma bem prática um ensinamento para os nossos alunos, né? Olhando para o altar do holocausto, o que é que a gente pode ver que ele simboliza, presbítero Jonathan Lucena? Muito bem, evangelista. Trazendo essa parte prática, né, e aplicativa de tudo que nós já vimos aqui à luz do texto sagrado a respeito deste móvel tão importante, poderíamos dizer de que o altar, com toda certeza, simboliza ou aponta, prefigura a cruz em que Cristo morreu, ou seja, apontava para a necessidade da morte do Salvador, do Messias. E isso fica claro quando nós lemos principalmente o Novo Testamento. Os altares antigos, que eram costumeiramente feitos de pedras, como nós vimos aqui, cobertos de madeira, para que a vítima exatamente sobre ela fosse sacrificada. E esse altar também, que já vimos aqui, tinha essa mesma finalidade. Isso aponta para a necessidade da morte, para que o homem pudesse ter o benefício. No caso, na Antiga Aliança, o animal era sacrificado. No Novo Testamento, para que essa salvação seja plena, Cristo precisava morrer. E isso fica claro, não é? Quando nós lemos, por exemplo, em João capítulo 19, versículo 17, diz que, entre outras coisas, o altar aponta para o local ou a forma em que Cristo seria sacrificado. Esse altar prefigura, portanto, a cruz, visto que foi o lugar onde Jesus foi sacrificado. Ora, o cordeiro do sacrifício da Antiga Aliança era imolado no altar. O cordeiro da Nova Aliança foi imolado ali naquela cruz. Em Filipenses capítulo 2, versículo de número 8, quando o apóstolo Paulo traz aquelas verdades centrais a respeito da encarnação de Cristo, a sua divindade e a finalidade da sua morte, ele diz assim: e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Então, dentre outras coisas, o altar está apontando, simbolizando para a cruz, para a necessidade do sacrifício de Cristo, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, poderíamos iniciar trazendo esta lembrança que, com toda certeza, o altar do holocausto aponta para a cruz de Cristo. Muito bem. Olhando para o altar, nós lembramos, é um lugar de sacrifício, assim como a cruz do Calvário. Mas, irmão Éder, olhando para o altar, a gente vê também o lugar do juízo. Sim, e também da justiça de Deus, né? Porque a punição para o pecado do ofertante era feita sobre uma vítima. E isso também aponta para a cruz de Jesus. Isso, evangelista. E o aluno da escola dominical, ele precisa estar ciente que alguns pensam que o ofertante, ele não entrava. Ele não entrava no lugar santo nem no Santíssimo. Ali competia simplesmente aos sacerdotes e o Santíssimo ao sumo sacerdote. Mas, para ver a vítima morrer, ele participava do ritual. Ele colocava a mão sobre ela, não é? Como a gente já leu. Ele via o animal inocente e puro, não é? O melhor animal que deveria ter sido escolhido, como o senhor leu no Levítico capítulo 1. Então ele via toda aquela cena, não é? E aí a justiça e o juízo de Deus aplicado, que deveria ser sobre ele, porque não foi ele que cometeu o erro. Então, ele deveria ser aquela vítima. Então, a vítima era substituída e o juízo caía sobre ela, aquele ser inocente. Então, sim, aponta para um lugar de juízo, porque era onde se pagava pelo erro, e a justiça de Deus era aplicada. Porque quando há o pecado e não há a punição, é como se Deus se tornasse injusto, né? Então, haveria necessidade de ser punido. A gente pode ler um texto bastante conhecido da igreja, que é Isaías 53. Eu amo muito essa passagem, porque ela mostra direitinho como era a realidade do sacrifício. Nós estamos trabalhando isso agora, não é, evangelista Marcelo? Que é o altar simboliza a cruz. Então, nesse aspecto, Isaías 53 se encaixa de forma plena. Eu queria ler a partir do versículo 4, por favor. Abra sua Bíblia, vamos acompanhar o que diz o texto sagrado. Verdadeiramente, Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si,
e nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Verso 5. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. O texto é autoexplicativo, não é, evangelista Marcelo? Já está mostrando aí, né, a gente que está olhando a questão do Antigo Testamento, e é isso que a tipologia é bonito, porque você não precisa fazer nenhum tipo de alegoria. Né? A própria leitura do texto já mostra. Não força em nenhum momento o texto para que ele diga o que a gente quer que ele diga. Sim, senhor. Ele mesmo está apontando para isso. Sim, senhor. Ao ler o versículo 4 e 5, a gente observa literalmente a ovelhinha lá, que está sendo morta. Mas quando a gente vai para o Novo Testamento e vê o que Jesus fez, é exatamente isso que está acontecendo. Ele está tomando sobre si, lembrando que enfermidades e dores aqui, as consequências que o pecado trouxe na vida do ser humano. Não é? E o Cordeiro de Deus, que a gente vai ter tempo de vê-lo já, ele é tão belo que assumiu, não é, o preço do juízo e da justiça de Deus, que é justa. Isso. Deus não está sendo injusto ao cobrar isso do ser humano. Pelo contrário, agora o ser humano que está indo para lá, glória a Deus, ele sabe que ele que deveria estar passando por esse momento difícil. Isso. Mas graças a Deus, o Senhor Jesus tomou sobre si tanto o juízo de Deus sobre si, como também a justiça de Deus sobre si. Muito bem. E a gente ainda olhando para o altar, presbítero Jonathan Lucena, vê ali um lugar de substituição. Glória a Deus. Né? De alguma forma já foi falado sobre isso, mas é bom destacar. E esse termo substituição é muito usado principalmente na teologia paulina, onde ele diz claramente que Cristo nos substituiu, levando a nossa culpa sobre ele, e a justiça de Cristo transferida para a nossa conta. Com certeza. Isso fica claro no ato simbólico que o ofertante, ao levar o sacrifício, né, o animal para ser sacrificado, como já foi dito, mas vale a pena a gente destacar, quando lemos Levítico capítulo 1, versículo 4, e era colocada exatamente a mão na cabeça do animal. Após o animal passar pela inspeção do sacerdote, para ver se preenchia os requisitos, ao ser assim confirmado, então havia esse ato simbólico. Como se estivesse transferindo, né? O sacerdote, quando autorizava, o ofertante colocava a mão sobre a cabeça, e aquele ato simbólico, ele estava dizendo, né, da mesma forma como, primeiramente, da mesma forma como esse animal será totalmente oferecido a Deus, eu também estou. E esse ato, simbolicamente, estou transferindo, simbolicamente, o pecado do ofertante para a oferta. Então veja que há um ato de substituição. E como já foi dito, todos esses detalhes é Deus ensinando, evangelista. O que vai ficar claro por meio do sacrifício. Por isso que não é, como já foi dito, não é forçar de maneira alguma o texto sagrado dizer de que o altar também era o lugar de substituição, já que foi na cruz onde Cristo levou o nosso pecado. E o senhor citou o apóstolo Paulo, e dentre várias referências paulinas, poderíamos citar, por que não dizer, Gálatas capítulo 3, versículo 13, e o apóstolo Pedro também vai fazer referência em 1 de Pedro capítulo 2, versículo 24, se o senhor me permitir rapidamente. Sim. Eu acho muito interessante esta passagem bíblica, 1 de Pedro capítulo 2 e o versículo de número 24, quando diz assim: levando ele mesmo em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, para que, mortos para os pecados, pudéssemos viver para a justiça, e pelas suas feridas fostes sarados. Fazendo coro com o texto que o presbítero Jonatas leu, Isaías 53, versículos 4 a 6, podemos assim dizer. Então veja que há essa realidade também. Além de apontar para o lugar do sacrifício, para o lugar do juízo, onde a justiça de Deus era saciada por meio do sacrifício, havia também essa verdade, o lugar da substituição, o que aponta também para o sacrifício de Cristo. Muito bem, nós vamos continuar falando sobre este assunto, né, na parte aplicativa desta aula. Destacamos aqui que o altar simboliza ou prefigura a cruz de Cristo, porque era neste lugar onde a vítima era sacrificada, e foi na cruz onde Cristo foi sacrificado. Mas esse altar era chamado de altar do holocausto. E esse holocausto, ele simboliza, ele prefigura a pessoa de Cristo como a oferta definitiva pelo pecado. Nós vamos para um breve intervalo. Daqui a pouco a gente volta. Não saia daí, trazendo mais informações sobre o altar do holocausto.
Meus amados irmãos, estamos de volta com o programa Escola Bíblica Dominical, agora no terceiro bloco deste programa, comentando a lição de número 4, o altar do holocausto. Deixamos aqui no segundo bloco já o início do que vamos tratar neste terceiro bloco. Vimos que o altar simboliza a cruz de Cristo, mas este altar, chamado de altar do holocausto, ele tinha como essa principal oferta o holocausto. Eram 5 ofertas, sendo o holocausto a principal delas, e que era feito diariamente, daí porque ele também era chamado de altar do holocausto. E esta oferta, ou este tipo de oferta, aponta para quê? Aponta para o sacrifício definitivo e único de nosso Senhor Jesus Cristo. Daí a gente pode ver que há similaridades entre o holocausto e o sacrifício de Cristo. Presbítero Jonatas Eder, uma das similaridades entre esta oferta e o sacrifício de Cristo que podem ser destacadas. Muito bem, evangelista Marcelo e queridos irmãos. Primeiro, Levítico capítulo 1, verso 3, que foi lido pelo senhor no primeiro bloco, diz que deveria ser um animal macho, né? Deveria ser macho. Versículo 10 e 14 também do capítulo 1 diz isso. Quando a gente vai olhar para essa realidade, a gente vê que o sacrifício de Jesus, ele está apontando para a realidade uma amplitude maior, porque como vai atingir o ser humano, então ele precisaria se fazer homem, não é? Isso. Acho lindo a descrição de Paulo, não é? Eu gostaria muito que os irmãos abrissem sua Bíblia em casa. Filipenses, capítulo 2, já foi lido pelo presbítero Lucena, mas eu gostaria de reler com vocês o versículo, a partir do versículo de número 5. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. Então, vemos no Antigo Testamento sendo um cordeiro macho, e aí Jesus vai tomar a forma humana para que o seu sacrifício, a gente vai ver isso mais para frente, seja muito maior e superior, não é? Também temos João capítulo 9, verso 11, Atos 2 e 22 e 1 Timóteo 2 e 5 mostrando essa similaridade. Quer dizer, esses pré-requisitos da oferta de holocausto, que o animal tinha que ser macho, Cristo cumpriu quando se fez Homem. Pessoa Isso. e se fez homem. Isso. E também este animal oferecido no holocausto tinha que ser sem defeito. Isso aponta para Cristo também, que viveu uma vida sem pecado, irmão Jonatas Lucena. Com certeza. E essas referências podem ser observadas em Levítico ainda, né? Capítulo 1, versículo 3 e 10, quando deixa claro que o animal não poderia ter nenhum defeito. E isso apontava para a necessidade da perfeição moral, teológica, não é? Do próprio Cristo. Isso. Já que a Bíblia diz de forma clara, em vários textos do Novo Testamento, de que Cristo não teve pecado. Certa vez, ele próprio disse, quem poderia ter a capacidade de dizer tal coisa? Quando em João 8,46 diz assim, quem dentre vós me convence de pecado? Ora, nenhum homem em sã consciência, sabendo e reconhecendo suas limitações, teria a capacidade de dizer isso. Mas Jesus pôde dizer isso. Em Hebreus capítulo 4, versículo 15, isso é reafirmado. E quando lemos Hebreus capítulo 7, versículo 26, a respeito de Jesus, o escritor sagrado diz assim, porque nos convinha tal sumo sacerdote. Aí ele enumera quais são as qualidades que esse sacerdote tem, que é o sacerdote e a oferta ao mesmo tempo. Isso. Santo, inocente e imaculado, separado dos pecadores e feito mais sublime do que os céus. Isso aponta para a perfeição de Cristo. Cristo não teve pecado. Isso pode ser reiterado ainda pelo apóstolo Pedro, na sua primeira epístola, capítulo 2, versículo 22, onde fica claro de que Cristo também não tinha pecado. No sacrifício de holocausto, a gente viu também que havia um ritual no momento de se fazê-lo, né? Onde o ofertante estendia a mão sobre a oferta. Isso. E a gente também já vê nisso um prenúncio daquilo que aconteceria no Novo Testamento. Questão de imputar, não é? Imputar. É claro que no Antigo Testamento a ideia era que ele entendesse que aquela vítima está sofrendo por causa dele, não é? E isso prefigura também o que Cristo fez, não é? Lembrando que prefigurar é representar o que está por vir. Romanos capítulo 5, evangelista Marcelo, versos 6 a 8, traz a seguinte verdade. Porque Cristo, estando nós ainda fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Porque apenas alguém morrerá por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém ouse morrer. Verso 8. Isso. Mas Deus,
prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Então, a substituição está aqui literal, né? Foi imputada a Cristo, ele é justo, ele não é merecedor da pena que está levando, como o Cordeiro também era justo, não é? No sentido simbólico. E aí a Cristo está sendo imputado o erro de outros. A gente já leu Isaías 53 que mostrou isso bem. Então, como o Cordeiro no Antigo Testamento recebia, não é? Recebia, Cristo também recebeu para que o seu sacrifício pudesse ser feito e ser agradável a Deus. Interessante que esse termo imputação é um termo paulino, não é isso? Embora a doutrina seja bíblica, Sim, o senhor. termo imputação é um termo paulino, que ele tira da linguagem comercial, porque a expressão imputar quer dizer lançar na conta de. Né? Então, literalmente, quando a pessoa peca, né, e agora aceita Cristo como Salvador, então esse pecado foi transferido para a conta Glória de a Deus, Cristo. glória a E não Deus. somente isso, porque a imputação ela tem dois lados, tem um aspecto negativo e o positivo, né? O negativo é que o pecado é lançado sobre Cristo e o positivo é que a justiça de Cristo é imputada na nossa conta, né? Isso é o evangelho na mais pura essência, presbítero Jonathan Lucena. Com certeza. E todos os detalhes, né, desse processo de sacrifício do holocausto, é interessante que todos eles, né, apontam para todos os aspectos da salvação do sacrifício de Cristo. O senhor falando sobre esta realidade, poderíamos ainda lembrar, por exemplo, que no momento em que o ofertante colocava a mão sobre o animal que seria sacrificado, depois disso, o pecador degolava o animal, que morria em seu lugar, como já foi descrito aqui pelo presbítero Jonathan Zeder. E a Bíblia diz, de forma variada, que Cristo foi morto pelos nossos pecados. Ora, o animal era morto pelo próprio pecador, não é? O que estava levando, não era o sacerdote que sacrificava, nesse sentido. Ele aparava o sangue, Exatamente. Então, veja que Cristo foi morto, exatamente. Veja que todos os detalhes apontam para a obra de Cristo. Em Romanos capítulo 4, versículo 25, Paulo diz que o qual, Jesus Cristo, por nossos pecados foi entregue e ressuscitou para a nossa justificação. Em 1 Coríntios 15, 3, diz que ele morreu, segundo as Escrituras, e ressuscitou, segundo as Escrituras, pelos nossos pecados. Isso pode ser visto ainda em Gálatas 1 e 4, mostrando, portanto, esse paralelismo. E no sacrifício do holocausto, irmão Éder, a gente vê em Levítico 1 que Deus disse quais animais poderiam ser sacrificados com esse tipo de oferta, como esse tipo de oferta, que atendia tanto o rico como o pobre. Isso também aponta para o sacrifício de Cristo? Sim, senhor, porque primeiro Deus não faz distinção. É tão belo, né, que existe uma lista de animais que deveriam ser ofertados ao Senhor e o Senhor se preocupa, por exemplo, se a pessoa teria condições de ofertar ou não, porque imagina alguém que era muito pobre, talvez não tivesse condições de levar um cordeiro, um carneiro, aí como é que ele ofereceria o holocausto, né? E aí você pode ver Levítico capítulo 1, capítulo 6, verso 8 a 13, 8, 18 ao 21 e 16 e 24, que Deus, de certa maneira, ele deu um jeito, o evangelista Marcelo, para que todo mundo oferecesse o holocausto, uma oferta totalmente dele. Só que o sacrifício de Cristo também alcançou a todos os homens, não é? Isso. João 3,16 vai dizer isso. Eu sei que existem grupos, né, religiosos que vão dizer que Jesus não morreu por todo mundo, mas João 3,16 diz sim. Né? Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E Tito é extraordinário, né? Tito Paulo escrevendo a ele, no capítulo 2, verso 11, veja o que diz: porque a graça de Deus se há manifestada, trazendo salvação a todos os homens, ricos, pobres, independente da sua cor, etnia, raça. Se aproximar de Cristo, terá o perdão dos pecados, evangelista Marcelo. Em 1 João 2:2, só corroborando, enquanto o senhor estava falando, eu me lembrei desse texto, em que João, um dos discípulos mais íntimos de Jesus, diz assim, 1 João 2:2, e ele, referindo-se a Jesus, é a propiciação pelos nossos pecados. E não somente pelos nossos, mas também pelos de todo o mundo. Glória a Deus. Então, a oferta da graça não podia ser menor do que o resultado da queda, irmão Jonathan Lucena. Com certeza. De modo que, além de haver um paralelismo, mas é bom que se destaque que o sacrifício de Cristo ele é superior. Exatamente. E essa expressão aponta para o próprio livro, o escritor aos Hebreus, que usa, né, frequentemente, mostrando essa realidade. Já que no holocausto, o que morria, ou o que era sacrificado, era um animal.
Isso já foi destacado aqui com muitos detalhes. Mas o holocausto que nos traz a salvação, ou o sacrifício que nos traz a salvação, foi o próprio Filho de Deus. E existem vários textos que o professor pode citar. 1 de Pedro 3,18, 1 de João 2,2, que foi o texto que o senhor acabou de citar. Isso. E também 1 de João, capítulo 4, versículo 10. Então, a superioridade, entre outras coisas, se dá porque no antigo pacto, na antiga aliança, é um animal que morre. Mas na nova dispensação, na nova aliança, quem dá a vida é o próprio Cristo, o Filho de Deus. E essa questão da superioridade do sacrifício de Cristo mostra a necessidade do sacrifício de Cristo, né? Logo, o sistema levítico, embora dado por Deus, ele não era suficientemente capaz para redimir a alma humana, mostrando a necessidade de um sacrifício superior, irmão Éder. Sim, senhor, porque Deus é sempre maravilhoso nesse sentido, o evangelista Marcelo, não é? E aí algumas pessoas ficam dizendo assim, o sangue do Antigo Testamento fazia o quê? Né? Segundo Levíticos 1, verso 4, a gente vai ver que ele só cobria, não resolvia o problema. Ele não mudava o ser humano, não é? E muitas vezes, infelizmente, a gente sabe que isso se tornou tão pesado que em Isaías vai dizer assim, quem foi que autorizou vocês a fazer isso, dessa maneira? Estou farto dos vossos sacrifícios. Né? Né? Algumas pessoas ficam chocadas com esse texto de Isaías. Isso. Mas por que Isaías está dizendo isso? Está dizendo porque as pessoas estavam fazendo o sacrifício simplesmente não, eu vou pecar e aí eu resolvo assim. E aí, quando a gente vai olhar para Jesus, Jesus não só vai resolver a questão de, não, você não é mais um pecador, ou seja, esse pecado foi retirado de você. Não. A gente nasce de novo. Eu acho tão lindo, capítulo 1 de João, verso 29, né? Quando João Batista vê Jesus descer, ele vai ser batizado, João olha assim e diz assim, eis aí o Cordeiro de Deus que tira, não é? Resolve a questão do pecado. Glórias a Deus por isso, não é? Quando Jesus vai conversar com Nicodemos no capítulo 3 de João, nós vamos ver Jesus dizer a ele que é necessário nascer de novo, não é? Isso. E é isso que o sacrifício de Jesus vai fazer com o ser humano, né? Nós poderíamos também citar outros textos, como o próprio Romanos capítulo 5, onde Paulo vai mostrar a realidade do pecado e a justificação de Deus trazida através de Cristo, né? Vai dizer, olha, o pecado entrou por um homem, mas vai mostrar que a obra de Cristo é muito superior e sim, purifica, né? Purifica de todo pecado. O escritor aos Hebreus, eu estava aqui enquanto o senhor comentava, né? A gente vai falando um assunto, vai puxando outro, que está correlacionado, né? Capítulo 10, versículo de número 4, diz, porque é impossível que o sangue dos touros e dos bodes tire pecado. Glória a Deus. O escritor chega a essa conclusão, né? Até mesmo o dia do Yom Kippur, que era aquela celebração anual, onde se fazia expiação pelo povo, pela nação, né? A gente percebe que não era suficiente aquele sacrifício, porque ele era repetitivo. E os sacrifícios também eram feitos em prol de alguns pecados, não de todos. Quando algum hebreu cometia uma infração gravíssima, que na prescrição da lei se exigia a pena capital, não é verdade? Então se percebia que mesmo esses sacrifícios não tinham o poder de propiciar essa pessoa que pecou, irmão Jonas. Com certeza, evangelista. É importante, de fato, essa sua observação, já que o sacrifício de Cristo, consequentemente, será superior, porque ele, diz o texto, por exemplo, Tito 2,14, 1 de João 1, 7 e também versículo 9, que diferente do sacrifício do antigo pacto, como o senhor disse, que havia alguns pecados que para estes não havia sacrifício, o sacrifício de Cristo purifica de todo o pecado. O caro professor pode, principalmente essa referência de 1 de João, capítulo 1, versículos 7 e 9, mostrando isso de forma clara. Então, veja que não era o sacrifício pelo sacrifício. O sacrifício de Cristo era superior. E dentre estas razões se dá exatamente em virtude disso. O sacrifício de Cristo nos purifica de todo o pecado. O próprio João disse isso, né? Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, o sangue de Cristo purifica de todo pecado. Muito bem. Às vezes a pessoa, por não conhecer esta verdade, acaba achando, se choca com essa informação, né? Mas se o professor abre a Bíblia em Levítico 4, capítulo 4, versículo 2, veja o que é que diz lá. Fala aos filhos de Israel dizendo, quando uma alma, aqui seria uma pessoa, né? Quando uma pessoa pecar por erro contra alguns dos mandamentos do Senhor, acerca do que se não deve fazer e fazer contra alguns deles. Então, mandamentos. Havia alguns que mesmo o homem transgredindo, ele poderia oferecer uma oferta
que foi o que foi destacado pelo senhor, que na maioria das vezes o sacrifício do holocausto ele tinha o tom de expiação, Isso. embora não era o único, havia também como voto, né? Havia também como agradecimento a Deus, mas na maioria das vezes ele era expiatório. Isso. Né? Agora era contra alguns mandamentos, a blasfêmia contra Deus, por exemplo, era passiva de pena capital, a morte, desobediência aos pais, né? Idolatria, a quebra do sábado, dentre outros mandamentos, né? De práticas sexuais que estavam fora do padrão. Então a gente percebe aí que para esses não havia sacrifício. Então o holocausto ele expiava ou cobria alguns pecados, não todos. Já o sacrifício de Glória Cristo, a Deus. 1 João 1,7, o senhor deixou claro aí, a Bíblia falando, nos purifica de todo o pecado. 1 Coríntios 6:11, veja aí na sua Bíblia, por favor. Veja a membresia da igreja de Corinto, o passado e o presente, né? 6:11, diz assim, olha, o 10 diz, não erreis, nem devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino. Aí veja o que é que ele diz o 11. E é o que alguns têm sido. Vocês eram tudo isso, mas haveis sido lavados, Glória a Deus. haveis sido santificados, haveis sido justificados em nome do nosso Senhor Jesus e pelo Espírito de nosso Deus. Então, o sacrifício de Cristo também foi necessário porque ele fez o que os sacrifícios do Antigo Testamento não tinham o poder para fazer. Além do mais, eram repetitivos. Verdade, evangelista Marcelo Teles. E por ser repetitivo, indica que não resolveu, não é? Vocês vão concordar, os irmãos estão em casa também, de que se algo precisava ser feito sempre, e o senhor mencionou o Yom Kippur, não é? Que é o dia do perdão, até o próprio dia do perdão tem que ser repetido, né? Tem que ser repetido novamente no próximo ano, porque qual era a preocupação do judeu? Vai que alguém não confessou, então vai ter algum pecado aí na nação, não é? E aí nós vamos ver que o sacrifício de Cristo não, foi uma vez só e definitivo, né? Hebreus 9:26, capítulo 10 e o versículo 10 mostra essa realidade. Portanto, prezado amigo e professor, Deus não somente anunciou a vinda do Messias por meio de palavras, como através do altar de bronze em que o holocausto era oferecido pelo pecado no tabernáculo, ele preparou a nação de Israel para o sacrifício definitivo que seria feito por meio de Cristo Jesus e que de uma vez por todas eliminaria o pecado do mundo. Que Deus continue nos abençoando em nome de Jesus. E meus irmãos, depois de termos estudado uma lição tão maravilhosa como esta, nós vamos agradecer a Deus em oração com o presbítero Jonathan Lucena. Pois não, evangelista, vamos orar. Querido Deus, Pai amado, no nome de Jesus, queremos te agradecer por tua fidelidade, a oportunidade maravilhosa de juntos, ó Deus, termos aprendido um pouco mais a respeito da tua palavra, sobretudo lembrando, ó Senhor, o sacrifício que o Senhor fez por nós, pelas benesses que o Senhor derramou sobre nossas vidas, por meio daquele sacrifício que fizeste naquela cruz do Calvário. Continua abençoando a todos que acompanham esta programação e, de repente, Senhor, aqueles que ainda não fizeram a sua decisão, para que possam também ser alcançados pela Tua graça, para que possam desfrutar dos benefícios do Teu sacrifício. Permanece abençoando a todos, em nome de Jesus. Amém. Chegamos ao final de mais um programa. Hoje estudamos a 4ª lição deste trimestre com o tema O Altar do Holocausto. Na próxima semana, veremos a 5ª lição com o título A Pia de Bronze, Lugar de Purificação. O programa Escola Bíblica Dominical vai ao ar na TV toda sexta e sábado, às 22 horas e ao domingo, às 7h30 da manhã. E também está disponível em nosso canal no YouTube. Anote aí o endereço, Rede Brasil Oficial. Obrigado por sua audiência e até o próximo programa. Que a graça de nosso Senhor Jesus, o amor de Deus nosso Pai e a comunhão do Espírito Santo seja com todo o povo de Deus, desde agora e para sempre. Amém.